Diferença entre micropênis e síndrome do pênis pequeno, ou seja, uma pessoa que tem um pênis normal e acha que tem um pênis pequeno. Existem referências na literatura, na ciência, e eu vou explicar a vocês agora quais são as diferenças. Eu sou Felipe Prado, médico urologista e andrologista, especialista em medicina sexual. Trabalho aqui em Salvador, Bahia, e meu objetivo no canal é tirar suas dúvidas, esclarecer esses temas de medicina sexual que eu sei que incomodam muito o homem. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Primeiro, qual que é a definição de micropênis? Micropênis, existe uma definição na literatura que seria um pênis menor que 2,5 desvio padrão abaixo da média do pênis. Complexo, na verdade? Mas eu vou explicar melhor. Qual que é a média de tamanho de comprimento do pênis ereto dos homens? Existem vários estudos e esses estudos eles variam de acordo com a localização, né? A localidade que foram realizados. Se você fizer um estudo de americanos, comparando com noruegueses, com japoneses, com africanos, com brasileiros, você vai ter diferentes valores, né? As populações são diferentes, assim como a altura desses indivíduos é diferente. Italiano tem um monte de gente baixa, alemão tem um monte de gente alta, então essa questão populacional influencia muito, mas os principais estudos, sobretudo uma revisão de literatura muito comum da gente utilizar nas nossas aulas, palestras em congressos, é uma revisão que usou mais de 15 mil homens, dados de mais de 15 mil homens, e que entendeu, ali trouxe pra gente um dado de que a média, ou seja, em média, o comprimento do pênis ereto no homem é em torno de 13,3, 13,5 centímetros. Ou seja, você aí já pode ficar um pouco mais feliz se você tinha mais que isso. E se você está abaixo disso, não fique triste. Por quê? Porque é uma média. Se eu te disser que a média de altura dos brasileiros, por exemplo, vou criar da minha mente aqui, é 1,70 m. Você que tem 1,65 m, se você está satisfeito com isso, qual que é o problema? Nenhum. Você é normal, você tem duas pernas, dois braços, dois olhos, duas orelhas, uma boca, você respira, fala, o coração bate, você é normal. Não é porque você está abaixo da média da altura do brasileiro que você é anormal, tá? Então essa diferença é importante, o que é normal, o que é média. Nesse sentido, eu vou trazer para vocês que a definição de micropênis seria um pênis ereto no adulto menor que 9 centímetros. Tá? Então, pênis que está menor que 9 centímetros no adulto pode ser considerado sim um micropênis. Algumas referências na literatura trazem isso como sendo menor que 6,5, né? Menor que 4. Claro que vai depender, né, da referência que você utiliza, mas esse pênis que tem está abaixo da média e além de estar abaixo da média, está abaixo de 2 desvio padrão, né, que é uma questão matemática, estatística que a gente utiliza, ele sim pode ser considerado como micropênis, desde que ele tenha a sua anatomia normal, ou seja, a urina saia pelo buraquinho lá na ponta da glande, tenha corpos cavernosos, corpo esponjoso, né? Ou seja constitucionalmente normal, anatomicamente normal, tá? Sem alterações anatômicas. Aí sim, ele será considerado micropênis. O tratamento do micropênis, ele vai depender da fase de vida que esse indivíduo está, seja na infância, seja adolescência ou adulto, tá? E os tratamentos são diferentes. Na infância a gente pode fazer estímulos com hormônios, né? E no adulto a gente sabe que não vai mais funcionar esses estímulos, passou de 21 anos, a gente pode lançar mão de alguns procedimentos. Quais são eles? Procedimentos para deixar o pênis mais aparente, ou seja, reduzir a quantidade de gordura na região do pubis, reduzir o volume da pele que está ao redor ali, né? A região ao redor do pênis, como por exemplo no escroto, dar alguns pontos da região ao redor do pênis para baixar um pouco mais esses tecidos vizinhos e o pênis se tornar mais aparente, ou quando realmente nada disso funciona, ou o indivíduo ele tem a sua vida prejudicada, tanto sexual quanto até mesmo a questão urinária prejudicada, reprodutiva, a gente pode lançar mão de tratamentos como por exemplo cirurgias mais complexas para soltar os corpos cavernosos lá de baixo, trazer mais para frente e ganhar alguns centímetros. Claro que são cirurgias mais complexas e que a gente seleciona muito bem os pacientes que podem ser submetidos a esse tipo de procedimento. Já a síndrome do pênis pequeno são aquelas pessoas que têm um pênis normal, anatomicamente normal, e tem o comprimento também na média ou acima da média, né? Não tem a definição de micropênis. Esse nome síndrome é um pouco estranho, mas na verdade é qualquer homem que tem um pênis do tamanho normal, natural, e que tem a queixa, traz essa queixa para o consultório que queria ter o pênis maior. Isso é muito comum,
Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que quanto maior o pênis, mais grosso, mais comprido, enfim, mais viril é o homem, né? Mais másculo é o homem. Isso vem historicamente aí, desde a antiguidade, existe essa associação, porém a gente sabe muito bem que não é bem por aí. Na verdade, o prazer feminino e masculino está muito mais associado com o grau de intimidade, com o grau de estímulo que se tem na relação e antes dela também nas preliminares, do que propriamente dito com o comprimento ou com a grossura, com a circunferência desse órgão. Então é uma coisa que a gente tenta explicar aos pacientes. Aquele homem que quer fazer algum procedimento para tornar o pênis ou mais comprido ou mais grosso, a gente orienta quais são as alternativas. E aí existe uma série de alternativas nesse sentido. Desde tratamentos cirúrgicos simples, desde lipoaspiração, tratamento mais da cirurgia plástica na região para tornar o pênis mais visível, até cirurgias mais complexas, como eu falei, para micropênis, que pode também ser aplicada em pacientes que não têm micropênis, em casos específicos de amputações, por exemplo, e também procedimentos para tornar o pênis mais grosso, com maior calibre, maior circunferência, como por exemplo, que a gente usa muito é o preenchimento peniano com ácido hialurônico, que é uma substância que se utiliza na face e no corpo todo há muitas décadas e que a gente sabe colocar num lugar específico do pênis ali embaixo da pele, sem dano ao pênis e que ganha assim um volume muito bom, tanto de circunferência e secundariamente também um pouco de comprimento dele em flacidez. Então, essa importância, essa diferenciação entre micropênis e síndrome do pênis pequeno é importantíssima, porque é muito comum o paciente vir ao consultório dizendo que tem um micropênis, quando na verdade não tem. É muito raro a incidência de micropênis, é muito menos de 1% da população, 0,4%, 0,05%, dependendo também muito da referência de literatura que a gente utiliza, mas é muito raro ser um micropênis verdadeiro. Geralmente são homens que acham um pênis menor do que a média, sem saber nem o que é a média. Então fica aqui minha explicação para vocês, e se você tem alguma dúvida em relação a esse tema ou quer ser avaliado para ver se pode fazer alguma coisa para aumentar o calibre ou o tamanho do seu pênis, precisa passar por um urologista especialista em medicina sexual para ser bem informado e orientado. Então eu fico por aqui, um grande abraço para você e até a próxima.